Olá, eu sou a Cíntia e nós vamos dar continuidade à IBED de férias sobre o livro de Provérbios e a aula de hoje será sobre a engrenagem de uma língua descontrolada. Quem controla a língua terá vida longa, mas quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 13, 3. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, 21. Mateus 12, 34 nos diz que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. E a língua é um pequeno órgão do nosso corpo que consegue e é capaz de governá-lo por completo, inclinando para um lado ou para o outro de forma benéfica ou maléfica. Língua, boca, lábios, palavras são mencionadas cerca de 150 vezes somente no livro de Provérbios. E de que forma nós precisamos cuidar da nossa língua, na nossa comunicação? Porque a comunicação ela é essencial para os relacionamentos, onde nós temos um emissor, um receptor e a mensagem. Quem fala, quem comunica, aquele que recebe a mensagem, o que é falado, e a mensagem, as palavras que são ditas. E essas palavras jamais serão neutras. Elas terão um peso, sim, positivo ou negativo, construtivo ou destrutivo, irá edificar ou prejudicar. E o que Provérbios então nos fala a respeito dos usos da nossa língua, das nossas palavras? Nós vamos começar com o uso destrutivo. De que forma? Então, podemos usar a nossa língua de forma destrutiva. Adulação enganosa, fofocas mexericos, discussões, disputas e palavras iradas, vanglória e soberba e verborragia. A adulação enganosa, o que seria adulação enganosa? Seria bajulação, lisonjear, elogiar excessivamente o outro com o intuito de receber algo em troca. A adulação, ela vem com falsidade. Há uma distorção daquilo que está no coração para aquilo que sai da boca. São palavras amorosas que saem da boca, mas ela não condiz com o que está no coração. O bajulador, o adulador, ele prefere o conforto da lisonja, né, dessa adulação, do que o desconforto de um confronto. E o que Provérbios nos dá sobre adulação? A língua falsa aborrece a quem feriu e a boca lisonjeira é causa de ruína. Provérbios 26, 28. Note que fala que a língua é falsa, ou seja, a informação que passa não é verdadeira, não condiz com aquilo que está no coração. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Provérbios 28, 23. O homem que lisonjeia a seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Provérbios 29, 5. A intenção do adulador não é boa, não é em edificação ao próximo, mas edificação de si mesmo. É para que receba algo em troca, receba aplausos. Vamos passar então agora para fofocas e mexericos. O que significa fofocar? Significa transmitir informações falsas, informações que você ouviu de outra pessoa para outra pessoa, às vezes de forma exagerada, por maldade, prejudicando o outro, difamando as pessoas. O mexerico acaba se metendo em questões alheias, aquelas questões que não lhe dizem respeito, querendo saber tudo o que acontece na vida de todas as pessoas, para poder dar a sua opinião e poder repassar as informações adiante para outras pessoas. A fofoca e um mexerico são capazes de causar muitas intrigas, contendas, divisão na igreja, inimizade entre as pessoas, entre os irmãos.
destruindo relacionamentos, jogando um contra o outro. E Provérbios nos alerta que o Senhor abomina, se aborrece com quem tem a língua falsa, mentirosa e quem semeia contenda entre os irmãos. Vamos ver então os seguintes versículos. A boca do tolo é sua ruína, ele cai na armadilha dos próprios lábios. Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Provérbios 18, 7 e 8. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Provérbios 6, 16 a 19. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal, semeando contendas. Provérbios 6, 12, 14. Essa palavra Belial, o homem de Belial, significa o homem perverso, filho da perversidade, aquele que não tem valor, que é fraco, que é um homem mau. A fofoca, portanto, ela procede de um coração que é mau, um coração que deseja o mal. A fofoca, o mexerico, nunca é para edificação do próximo. Tem uma história em 1 Samuel 22 sobre Doeg. Doeg era um fofoqueiro, tinha a língua solta. E ele presenciou uma situação e foi fofocar para o rei Saul sobre essa situação, o que induziu a que o rei promovesse uma chacina, matasse toda uma cidade, a cidade de Nob. E além de fofoqueiro, Doeg acabou virando assassino, porque o rei Saul mandou então que ele assassinasse todo o povo de Nob. Outra coisa que é muito importante é quem ouve a fofoca. Quem ouve a fofoca também não deveria pedir para a pessoa não falar sobre aquele assunto, senão é sobre ela mesma que é melhor que não fale. E uma outra forma de uso da língua de forma destrutiva são as discussões, as disputas e as palavras iradas. Brigas, polemizar sobre assuntos. Não estou falando a respeito de opiniões diferentes ou um confronto construtivo, mas sim uma discussão colérica, cheia de palavras iradas, cheio de atitudes erradas, que elas venham de uma forma que venham para destruir mesmo. As discussões com palavras iradas, elas podem gerar mágoas profundas, um desgaste enorme para os relacionamentos, uma perda para todo mundo que está envolvido, quem está à sua volta. E em relação à ira em si ela não é pecaminosa. Você se irar na hora certa, pelo motivo certo, é necessário. Porém, essa ira é a ira do insensato, daquele que não tem sabedoria, daquele que age sem pensar. Que tem uma falta de domínio próprio, é explosivo, temperamental, tem pavio curto, ele extravasa a sua ira, o seu ódio de forma descontrolada, envolvendo-se facilmente em discussões tolas que não precisavam existir, perdendo a calma, perdendo a razão, inflamado pelo ódio que está em seu coração. É uma pessoa que não tem domínio próprio mesmo. E Provérbios nos fala: a pessoa irada provoca conflitos. Quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. Provérbios 29, 22. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Provérbios 17, 14. Olha, o importante é não dar continuidade
continuidade a uma discussão. Então, se você está no meio de uma discussão, pare, não continue a discussão, para que não haja rixa depois, divisões e contendas maiores, né, guerras, que podem dividir até uma igreja. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá por seguro. Provérbios 14:16. Os lábios do insensato entram em contenda e por açoites brada a sua boca. Provérbios 18:6. Podemos ver uma pessoa irada, uma pessoa insensata, que é tola, que não tem sabedoria. São pessoas que se envolvem em discussões vazias, disputas com palavras iradas. E passamos então para vanglória e soberba. O que seria vanglória e soberba? A vanglória, vangloriar-se, enaltecer-se a si mesmo, é quando nós exaltamos a nós mesmos, as nossas realizações, quem somos, o que fazemos, os nossos talentos, nossos dons. Ou seja, nós somos bons naquilo que fazemos, no que somos. E nós fazemos questão de que todo mundo saiba disso. Então, vangloriar-se, né? Ser soberbo, é a falta de humildade. Você acaba humilhando o outro quando você exalta a si mesmo, porque você se considera melhor que o outro. A gente está sempre enaltecendo a nós mesmos, contando as nossas façanhas, que nem aquele pescador que fala que pescou um peixe gigante e não pegou peixe nenhum. Esse é o que, né, que se vangloria de si mesmo, que é uma pessoa soberba. Nós precisamos lembrar, então, de que tudo que somos e tudo que temos vem do Senhor. Então, se nós recebemos, não tem por que nos gloriarmos, porque não é mérito nosso. E o que Provérbios nos diz? Não conte vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que o amanhã trará. Deixe que o outro o elogie, e não sua própria boca. Alguém desconhecido e não seus próprios lábios. Provérbios 27, 1 e 2. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Procede com indignação e arrogância. Provérbios 21, 24. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Provérbios 26, 12. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Provérbios 25, 14. Por último, no uso destrutivo, nós temos a verborragia. Mas antes de entrar em verborragia, eu quero só lembrar da história do fariseu que foi ao templo orar, vangloriando-se a si mesmo. Em vez de orar, ele fez um discurso de autopromoção e autoelogio, proclamando as suas virtudes e tudo que ele faz de bom e comparando-se ao publicano com o intuito de humilhar o publicano. Era um fariseu soberbo e ele não orou. Ele falou como se ele estivesse na frente de um espelho elogiando a si mesmo. E ele acariciando o seu ego, engrandecendo a ele mesmo. E o resultado dessa arrogância foi a reprovação dele por parte de Jesus Cristo. Agora podemos dar continuidade na verborragia. E o que significa verborragia? Significa falar demais, sem pensar, sem refletir, ter a língua solta, ser precipitado, intrometer-se onde não foi chamado, falar o que não sabe, aquele que tem compulsão por falar. Quem muito fala, erra muito. Nós podemos ver isso em Provérbios. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Provérbios 10, 19. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Provérbios 17, 27. Até o insensato passa por sábio, quando fica calado de boca fechada, até parece inteligente.
Provérbios 17, 28. E há mais esperança para o tolo que para alguém que fala sem pensar. Provérbios 29, 20. Como vemos, aquele que é tolo e fica de boca fechada é considerado por sábio. Portanto, como é importante nós ficarmos com a nossa boca fechada quando não vamos edificar com as nossas palavras. Então, o melhor é ficar quieto, porque nós vamos nos arrepender daquilo que nós falarmos, mas não vamos nos arrepender daquilo que nós não falamos. Quando falamos demais, acabamos por machucar as pessoas, magoar, quebrar relacionamentos, promover inimizade entre as pessoas, porque também as pessoas elas não conseguem saber o que está no nosso sentimento, mas elas podem julgar as nossas palavras. Então, às vezes a gente pode até ter razão, mas nós vamos perder a causa porque nós falamos demais. Temos a língua solta, não controlamos, não temos domínio próprio e não conseguimos nem escutar o que o outro fala, o que é muito importante para os relacionamentos. Além de falar, você aprender a escutar. Então, quem fala demais geralmente não escuta. Bom, então vamos para o uso construtivo. De que forma Provérbios nos dá umas diretrizes de uso construtivo, de edificação com a nossa língua? Conselho sábio, recomendação genuína, reprovação, repreensão, exortação espiritual, testemunho e ensino, encorajamento e consolação. Eram esses. Bom, então vamos para conselho sábio e recomendação genuína. Aconselhar, recomendar. O que significa? É uma opinião sua, né? Refletida, ou seja, que você pensou a respeito, que vem de uma sabedoria divina, não vem de você. Né? Ela vem com experiência, com discernimento, e o intuito do conselho e da recomendação genuína é a edificação do próximo. O conselho que nós damos, as recomendações que nós damos, elas precisam ter conhecimento, né? Elas precisam ter sabedoria, vir com sabedoria. E o conhecimento ele não é adquirido rapidamente, não é de um dia para o outro, é um processo que leva às vezes a vida toda. Vem com estudo, com experiência, com observação, vem do conhecimento das coisas de Deus. E nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós através da sua criação, da sua palavra e através da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos ter um relacionamento com Cristo para podermos ser sábios e podermos aconselhar. É importante, extremamente importante, conselho sábio, recomendação genuína. Nós geralmente não conseguimos, na maior parte da nossa vida, enxergar com clareza todos os ângulos, qual caminho seguir, qual atitude tomar diante de alguma situação. E o conselheiro, ele é aquele que dá uma luz na escuridão, que abre uma porta onde a gente tinha um muro fechado à nossa frente, que nos faz perceber diante de uma crise que nós podemos ter uma grande oportunidade de crescimento espiritual e isso nos mostra que nós não somos autossuficientes, ou seja, nós precisamos uns dos outros, então nós precisamos de sabedoria, de discernimento para poder aconselhar sabiamente e recomendar genuinamente. E Provérbios fala algumas coisas a respeito. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Provérbios 15, 2. A boca dos sábios espalha conhecimento e o coração dos tolos nada tem a oferecer. Provérbios 15, 7. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Passamos então para a reprovação, repreensão, exortação espiritual. Reprovar, repreender, exortar significa admoestar, advertir. Você vê que seu irmão está indo para um caminho errado, você traz ele para o caminho certo, para que ele retorne, para que ele seja restaurado. Infelizmente, essas repreensões feitas em amor, elas são raras.
porque elas precisam ser feitas em amor e elas são feitas por meio do amor que nós sentimos uns pelos outros, porque é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto, como diz Provérbios, que nós vamos ler daqui a pouquinho. Não é confortável para nós exortar e repreender, porém ela é essencial para a vida do cristão. Ela é essencial para você ajudar o crescimento do outro. Quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios, e quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo. Mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. Provérbios 15, 31, 32. A repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Provérbios 27, 5 e 6. Portanto, não é confortável você repreender e exortar, mas é essencial. Porque é pior você ver o seu irmão, o seu amigo se desviar de um caminho, você vê-lo cair e não fazer absolutamente nada. Essa repreensão, essa exortação, é muito importante que ela seja feita com sinceridade, com amor, com as palavras certas, no momento certo. E o intuito dela sempre vai ser a edificação do próximo, a restauração da vida do outro. Há uma frase de Hernandes Dias Lopes que diz: a repreensão franca abre a ferida para fazer nela uma asepsia, e o amor encoberto deixa a ferida sem tratamento. É difícil, porém é extremamente necessário, e ela é fruto de um relacionamento com Deus profundo, de conhecer a palavra de Deus e aplicá-la em nossas vidas. Também temos testemunho e ensino, testemunhar, ensinar, transmitir conhecimento daquilo que nós já experimentamos e já sabemos, já conhecemos, instruir, iluminar, indicar um caminho. No testemunho você declara sobre aquilo que você tem visto e você tem vivido para outras pessoas. Você passa aquilo que você já conhece para o próximo. E o testemunho e o ensino, ele traz benefícios e aprendizado para quem ouve. Para nós ensinarmos, testemunharmos, nós precisamos ter o conhecimento, ter sabedoria, ter um relacionamento com Deus. Precisamos conhecer a sua palavra, estudar a sua palavra para poder transmitir. A fonte de toda a sabedoria e de todo o conhecimento é Deus. Então, nós precisamos buscar saber qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, para que nós possamos transmitir as verdades, os ensinamentos de Cristo para o próximo. Assim, da mesma forma como nós fomos abençoados através da sua palavra, como nós somos salvos através da sua palavra, que nós possamos também transmitir graça para os que ouvem, para aquele que está perdido. Nós precisamos, com as nossas palavras, ganhar almas para Cristo. E vamos ler então Provérbios, alguns versículos. O fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio. Provérbios 11, 30. O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. Provérbios 16, 23. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Provérbios 9, 9. Aquele que ensina também tem o espírito ensinável. Precisa ter um espírito ensinável. Para você poder ensinar e testemunhar, você precisa aprender também a ter um espírito ensinável, a ouvir, a buscar conhecer, ler a palavra, estudar a palavra, para poder transmitir então para os outros aquilo que você sabe e aprendeu. E por último, o encorajamento e a consolação. Encorajar significa animar, estimular. A consolação, ela pode ser
para confortar com as nossas palavras, tentar aliviar o sofrimento de alguém. E como é importante nós termos a palavra certa na hora certa, de forma que as nossas palavras sejam medicina, sejam remédio, né, para outra pessoa, sejam um bálsamo, tragam esperança para o próximo, que sejam um alimento, que consolem, que sejam um bálsamo. E é muito importante nós, então, percebemos que nós precisamos ter em nossos lábios palavras que edifiquem, palavras que encorajem, que consolem, que construam, que abençoem o próximo. Então, Provérbios nos diz: palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Provérbios 16, 24. Então, nossas palavras elas precisam estar cheias da bondade, cheias de amor pelo próximo. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo quão boa é. Provérbios 15, 23. A resposta adequada, ou seja, quando alguém nos faz um questionamento, alguém nos traz algo, a nossa resposta, como que é a nossa reação? Nós podemos, como a nossa reação, entrar numa discussão, ou nós podemos transformar aquilo numa forma branda, fazer com que não haja uma briga, que a discussão não vá adiante. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. É importante lembrarmos que tudo precisa ser falado na hora certa. Portanto, nós precisamos sempre refletir aquilo que nós falamos. E a melhor pessoa que eu posso usar como exemplo de palavras de encorajamento e consolação é a pessoa de Jesus Cristo. Todas as vezes que alguém que estava com o coração aflito, com a alma perturbada, procurava Jesus, saía da conversa com o coração aliviado, com esperança. Jesus, com as suas palavras, trazia uma luz para quem estava perdido. Então, nós precisamos aprender com Cristo, com Jesus, de que forma nós podemos usar a nossa língua para edificação, para transmitir graça para o próximo. Edificar em vez de destruir, ok? Por último, eu vou ler então esse trecho de Hernandes Dias Lopes, que fala um pouquinho sobre como nós devemos cuidar da nossa língua. Dificilmente nos arrependemos daquilo que não falamos, mas frequentemente ficamos envergonhados de nossas palavras. A Bíblia nos ensina a sermos prontos para ouvir, mas tardios para falar. Devemos colocar guarda na porta dos nossos lábios. Precisamos filtrar o que falamos. Se nossas palavras não forem verdadeiras e oportunas, não merecem ser ditas. Se nossas palavras não transmitirem graça aos que ouvem, não devem ser pronunciadas. Se a nossa voz não for uma expressão da voz de Deus, é melhor cerrarmos os nossos lábios. Se a nossa língua não for um bálsamo para os aflitos, é melhor nos cobrirmos com o manto do silêncio. A eloquência do silêncio é melhor do que o barulho de palavras vazias. Espero que essa aula tenha sido proveitosa e que vocês continuem acompanhando as duas aulas da IBED de férias sobre Provérbios. Fiquem com Deus e Deus os abençoe.